Olá, camaradas da Causa Operária TV. A gente está começando agora mais um podcast, O Mundo em uma Hora, seu podcast de todas as segundas-feiras, às 3 da tarde, que é exibido de maneira inédita na transmissão ao vivo da Causa Operária TV e que depois fica disponível aí no nosso canal para você ouvir a qualquer momento que você quiser e compartilhar também com os seus amigos. Você pode curtir a nossa transmissão 24 horas ao vivo, pode comentar à vontade aí também no chat, compartilhar essa transmissão, ou então o podcast separado, você pode fazer a mesma coisa, curtir, compartilhar e comentar. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, já são quase 90 mil inscritos na Causa Operária TV. Você também pode se tornar membro da COTV, é muito importante porque é uma contribuição que permite que a gente possa comprar e manter, né, fazer a manutenção dos equipamentos, pagar todas as contas, manter o funcionamento e aprimorar a qualidade técnica da COTV para a gente trazer uma programação cada vez mais variada e de conteúdo de qualidade para o nosso público, né? Porque a classe trabalhadora merece mais do que um Big Brother Brasil, né? Merece uma programação de qualidade voltada aos interesses da classe operária. O Mundo em uma Hora é apresentado por mim, Eduardo Vasco, e também pelo companheiro César Chenhot, que está aqui comigo. A gente vai tratar de alguns assuntos como eleições na Catalunha, em que aparece, né, a possibilidade aí de uma frente muito peculiar entre socialistas e fascistas contra o independentismo, e a situação também pegando fogo lá, assim como nos Estados Unidos, onde Joe Biden já coloca as manguinhas de fora, mostrando para o Donald Trump como é que se faz guerras, como é que se domina o mundo para os monopólios imperialistas. E falaremos também, logicamente, das eleições no Equador que ocorreram ontem, domingo, 7 de fevereiro, e que estão sendo apuradas ainda nessa segunda-feira aí, com uma possibilidade mais provável de segundo turno. Bom, vamos falar primeiro da Catalunha, porque diante das eleições que se aproximam, né, já existe aí há alguns anos, né, um movimento independentista forte na Catalunha. Foi realizado um referendo em 2017, no qual a vontade popular não foi respeitada pelo governo central de Madrid, né? O povo votou pela separação da Catalunha da Espanha e houve uma repressão ditatorial do governo, então encabeçado pelo Mariano Rajoy, do PP, levando inclusive os militares a derrubarem a mobilização por meio das botas, né, dos milicos fascistas. E desde então a situação é muito dramática na Catalunha, com prisão de diversos líderes independentistas, necessidade do exílio do próprio presidente da Generalitat, que é o Carles Puigdemont, e formação aí de blocos políticos ligados ao nacionalismo catalão, outros à esquerda, outros à direita, a formação também do grupo do Partido Fascista, né, o Vox, em toda a Espanha, que curiosamente vem ganhando força também na Catalunha. E um governo central espanhol hoje, encabeçado pelo Pedro Sánchez do PSOE, e uma frente popular com Podemos, com Esquerda Unida, com Partido Comunista, apoiado por grupos de esquerda da Catalunha, que acabam perdendo, né, um pouco da base popular que luta pela independência do país, mas que de qualquer forma também tentam aí no jogo político, nas eleições catalãs, ganhar espaço no parlamento. Alguns para evitarem a independência, outros para tentarem uma independência acordada, outros para tentarem uma
autonomia da Espanha, que não seja uma independência, né? E alguns para tentarem uma verdadeira independência do país pelas vias institucionais. César, você está acompanhando melhor aí o que acontece na Catalunha? Pode explicar para a gente todo esse jogo político que está envolvendo os catalães? Opa, bom dia, Vasco. Bom dia, boa tarde para quem está assistindo aí o podcast O Mundo em Uma Hora, na Rádio Causa Operária e na Causa Operária TV. Então, a questão da Catalunha, ela é bem didática, inclusive para o Brasil, porque ela mostra que, às vezes, algumas alianças que a gente faz na política, elas não são bem alianças benéficas para a gente, né? A Espanha, nesse sentido, assim, é uma sala de aula, um curso, praticamente, sobre como não aderir a uma frente ampla, né? Uma frente popular. O próprio Trotsky se baseou muito no que acontecia na Espanha durante a Guerra Civil Espanhola, para demonstrar isso daí. E até hoje a gente vê isso daí com clareza, assim, para demonstrar como uma frente com os golpistas, né? Uma frente com a direita, uma frente com quem sempre prejudicou os trabalhadores aí, é uma coisa impossível de ser feita porque eles vão nos prejudicar em algum momento, né? Nesse sentido, a gente precisa fazer um rápido panorama, né? Na semana passada a gente explicou melhor esse panorama no podcast da última semana, quem puder escutar para entender melhor o que está acontecendo. Só que, rapidamente, o governo atual da Espanha é o governo do PSOE e do Pedro Sánchez, e como lá na Espanha, as regiões elas têm uma certa autonomia em referência ao Estado central, né, o Estado da Espanha, algumas regiões têm uma autonomia maior, como é o caso da Catalunha. O partido do PSOE na Catalunha se apresenta como PSC, não é Partido Socialista Cristão, é Partido Socialista da Catalunha. E eles lançaram um candidato muito forte nessas eleições, que é o Salvador Illa. Ele tem, assim, grande chance, inclusive, de ser o candidato mais votado nas eleições da Catalunha. Algumas pesquisas aí apontam para isso, que ele tem essa chance grande de chegar aí a ganhar as eleições. O que vem sendo chamado, inclusive, de fenômeno Illa, por conta da presença dele nas eleições. Ele se apresenta praticamente como um candidato de extrema-direita, apesar de ele estar no Partido Socialista da Catalunha. Ele diz que vai governar de Madrid, ou seja, ele vai governar, é como se na época do Brasil colônia alguém pegasse e tivesse uma eleição e alguém falasse assim, não, eu vou me candidatar ao Brasil, mas eu vou governar desde Portugal. É uma declaração completamente anti-independência, né? Ele se colocou contra a liberdade dos presos políticos na Catalunha e várias outras atitudes de direita ele vem tendo, né? E aí o que acontece? Os outros dois candidatos principais são a Laura Borràs, do Juntos por Catalunha, que é o partido do Carles Puigdemont, que sofreu o golpe de Estado em 2017, após organizar um referendo de independência na Catalunha, um referendo que foi vencido pelos independentistas, ou seja, a maioria da população votou a favor da independência. Na época, o Carles Puigdemont não tinha partido político, ele fazia parte de uma coligação chamada Juntos por Catalunha também. Dentro dessa coligação existia o partido Juntos por Catalunha, mas era um partido muito pequeno, um partido minoritário. Um dos partidos que apoiava a independência, né, a Esquerra Republicana Catalã, do Pere Aragonès, que também disputa a Generalitat, depois do golpe de Estado contra o Puigdemont, a ERC ajudou na formação do governo do Partido Socialista Espanhol. O Partido Socialista Espanhol deu outro golpe de Estado, derrubou o Quim Torra, que era o novo presidente da Generalitat, e com isso a esquerda republicana catalã caiu em descrédito, né? Depois disso também, o Carles Puigdemont, que sofreu o primeiro golpe de Estado, ele
entrou dentro do partido Juntos por Catalunha, não confundir com a coligação Juntos por Catalunha, essa coligação acabou quando o Carles Puigdemont entrou no partido. Ele entrou no partido justamente por acreditar que um partido organizado, que abrangesse várias pessoas e militasse pela independência fosse melhor, o que é uma coisa muito positiva, ele está absolutamente certo. E esse partido praticamente se tornou o partido a ser batido, a ser impedido nas eleições da Catalunha deste ano pela burguesia espanhola, porque esse partido é o partido da independência. Inclusive, eles dizem que a independência já está declarada com o referendo de 2017. Basta se separar. É como se o Brexit tivesse acontecido na Inglaterra. A gente viu isso daí na Inglaterra, né? O Brexit aconteceu e aí o que as disputas políticas que se deram foi só para organizar o Brexit. É lógico que a Espanha não vai permitir que a Catalunha saia com tanta facilidade da Espanha, mas o Juntos por Catalunha acredita que é simplesmente tomar o controle do Estado e organizar assim a saída por dentro dos meios burocráticos, né? O que a gente acredita que não vai acontecer, né? Se não tiver uma forte mobilização aí, a Espanha não vai permitir que isso aconteça. Enfim, dado esse panorama, existem algumas alianças em torno do Salvador Illa, que é o candidato do Partido Socialista da Catalunha, para impedir que o Juntos por Catalunha governe. Uma dessas alianças, pasmem, né, para quem talvez não tenha acompanhado o que aconteceu no Congresso Brasileiro, isso daí seja uma coisa assim de outro mundo, o Partido Socialista da Catalunha pode ter o apoio do Vox, o partido de extrema-direita franquista que está crescendo nessas eleições. Não tinha nenhum assento no Congresso da Catalunha, mas que agora pode ter até 8 assentos no Congresso. O Vox pode apoiar o PSC para formar um governo contra os independentistas. Isso coloca um pouco de medo na esquerda republicana catalã, que está fazendo campanha dizendo que jamais irá se aliar ao PSC. No entanto, a gente sabe que eles já se aliaram ao PSOE, né, ao Partido Socialista Operário Espanhol. Então, não seria novidade nenhuma que a ERC apoiasse o PSC para impedir que o Vox entrasse no governo. Isso é o que a Laura Borràs, que é a candidata do Juntos por Catalunha, ela denuncia o ERC. E então eles fazem o Juntos por Catalunha fazem uma campanha contra essa frente, contra a frente com o PSC e dizem que se a população quiser evitar o tripartido, que seria entre o Juntos por Catalunha, o PSC, não, desculpa, Juntos por Catalunha não, entre o PSC, o ERC, que é um partido de esquerda, e um partido que se apresenta como de extrema esquerda na Catalunha, que é a CUP, que também tem crescido nas pesquisas. Caso a população catalã queira impedir isso, ela deve votar no Partido Nacionalista da Catalunha, o verdadeiro partido que agora se transforma em Partido da Independência, que é o Juntos por Catalunha. Ou seja, ela faz uma campanha contra a Frente Ampla e contra a extrema-direita, porque ela também diz que precisa votar no Juntos por Catalunha para impedir que o Vox cresça nas eleições. Nesse sentido, é uma colocação bem positiva por parte desse partido que cresceu no ano passado e que promete aí realizar a separação do governo da Espanha. O PSOE, que é o partido que governa a Espanha, ele recebe apoio do Podemos hoje em dia e da esquerda republicana catalã. Então, não é difícil de imaginar que é muito possível que a esquerda republicana catalã entre aí no governo do PSC de verdade, né? Impedindo aí, colocando mais obstáculos à independência da Catalunha. Agora, acho que é isso. É impressionante como o PSC, né, Partido Socialista Catalão, que é o braço do PSOE na Catalunha, como é um partido direitista, né, exatamente igual ao PSOE a nível nacional, porque o PSOE ele foi colocado pela burguesia no lugar do PP, né, para tentar administrar a crise gigantesca na Espanha, principalmente relacionada ao independentismo catalão.
e vem aplicando, como já havia feito nas outras vezes que compôs o governo, uma política neoliberal, uma política privatista, uma política repressiva, uma política absolutamente contra a independência da Catalunha e, a nível internacional, uma política reacionária imperialista, puramente imperialista, né, sendo a Espanha, o governo espanhol, um dos principais pontos de apoio ao golpe na Venezuela, por exemplo, né, chantagens contra a Rússia também, e etc. O PSOE é um partido extremamente direitista, e o PSOE na Catalunha, que é o PSC, como você falou, né, segue à risca essa política do PSOE a nível nacional, inclusive podendo fazer uma frente com o Vox, o partido fascista, contra a independência da Catalunha, o que mostra, né, o nível de degeneração do PSOE, no caso do PSOE catalão, né? E como realmente a esquerda espanhola, o camarada Cláudio Martini, né, que já participou também aqui de programas na Céu TV, do Correspondente Internacional, tem falado comigo que a esquerda espanhola é muito, 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 muito direitista, e realmente é difícil até a gente conseguir entender, né, mesmo a gente aqui no Brasil que está acostumado com cada anomalia política, um partido de esquerda se aliando no principal órgão do governo, que é o parlamento, no caso da Catalunha, junto com o partido da extrema-direita, contra a própria esquerda, né? É como se o PT estivesse se aliando ao Bolsonaro contra a esquerda, né, um pouco mais radical. Não digo o PSOL, porque o PSOL não é mais radical que o PT, né? Nem o PCO, porque o PCO também não é igual o Juntos per Cat, que é um partido nacionalista. Mas é uma coisa muito bizarra o que está acontecendo aí na Catalunha, César. Exatamente. E a gente vê como a política no Congresso, seja no Brasil, seja na Catalunha, é muito desmoralizadora, né? O que a esquerda republicana vem fazendo é um papel, assim, ridículo. Os caras, eles dão sustentação para o governo espanhol, e aí eles agora falam que não vão se aliar de forma nenhuma com um novo governo do PSC, justamente para tentar crescer nas eleições, né? Mas eles que alavancaram aí o PSC na Catalunha. O PSC não tinha todo esse apoio que tem agora. Eles dando apoio ao partido do PSOE no governo, alavancaram aí o PSC, né? O líder da ERC, o Pere Aragonês, ele, só para ilustrar o que acontece com o PSC, se o pessoal que está escutando não tem coragem, não tem coragem não, desculpa, não acredita, eu falei a palavra errada, não veio na minha cabeça, não acredita no que a gente está falando da aliança com o Vox, ele disse que isso já aconteceu no passado. Ele disse, vão fazer com o Vox o que fizeram com o Valls. Valls era um político do PP, o partido da direita espanhola, tradicional da direita espanhola, que era racista, declaradamente racista, e para impedir o avanço da esquerda aí, o PSC contou com votos dele para ganhar também o Estado no passado. Então, não tem eles não têm muito esses escrúpulos aí na hora de conseguir o controle do governo espanhol. Ele também acusa o Sanches de branquear o Vox, branquear no sentido assim de deixar ele menos assim menos direitista, Menos horrível né? do que ele é. Menos horrível para a população, assim. E é a realidade. Durante essas eleições, uma coisa que a gente não comentou na semana passada, mas está tendo muita repressão, né? A Espanha ela é conhecida pela repressão. Quem quiser
pesquisa aí sobre o que está acontecendo com os presos políticos no País Basco também. Todo ano tem mobilização para a libertação dos presos políticos. Mas durante as eleições, a justiça expediu o 3º mandato de prisão contra um rapper por injúrias à monarquia. O rapper Pablo Hasél, que é um cara bem esquerdista, assim. Ele faz... ele é um rapper catalão que canta espanhol. Fica aí também a dica para as músicas dele. Ele xinga a monarquia, fala bem da Venezuela, fala que tem presos políticos na Catalunha e tudo mais. É bem interessante. O cara vai para a prisão por fazer música, por se manifestar. Momento É música uma de ditadura classe aqui 500 no vezes nosso mais podcast. forte do que a Venezuela. Desculpa, Vasco. Não, só uma sugestão aí para os nossos companheiros do outro podcast aqui nosso, Música de Classe, para convidarem o César a participar do programa para falar da música catalã. Bom, outro país, né, que está tendo eleições, que teve eleições ontem, é o Equador. Eleições que são muito importantes aqui para o próprio Brasil, né, para a gente entender o que vem se desenhando no cenário político latino-americano. Os resultados ainda não foram totalmente colhidos, né? Ainda está tendo apuração aqui. A gente está gravando esse podcast na manhã dessa segunda-feira. E, de acordo com algumas das últimas sondagens, né, o candidato apoiado pelo Rafael Correa, o Andrés Arauz, ele está em primeiro lugar, já passou para o segundo turno, com cerca de 31%, 32% dos votos até agora apurados, que são, na verdade, meio confusos. Os próprios candidatos no Equador estão criticando o Arauz e o Guilherme Lasso, que era o principal candidato opositor do Andrés Arauz, porque isso daí é baseado numa contagem rápida, não exatamente na contagem mais correta a ser feita, e 90% da apuração dessa contagem rápida. Então, o próprio Andrés Arauz falou que isso daí é um subconjunto do subconjunto dos votos. Bom, de qualquer forma, né, é o que a gente tem ainda, é o que a gente tem para hoje. O Arauz, que é o candidato pela coligação Unidos pela Esperança, tem cerca de 31% já dos votos apurados. E aí, alguns jornais falam que o segundo colocado é o Guilherme Lasso, de direita, da coligação CREO e do Partido Social Cristão, com 19% dos votos, quase 20% dos votos. Outros dizem que é o Yacu Pérez, que vinha se apresentando como uma espécie de terceira via, ele que é do partido Pachacutic, um partido indígena, ele próprio é um indígena, uma liderança que se diz ecossocialista, socialista do século XXI, essas invenções da esquerda pequeno-burguesa, uma espécie de racha do próprio correísmo. Ele, segundo alguns jornais, é quem está em segundo lugar e estaria passando aí para o segundo turno junto com Arauz, mas outros jornais dizem que é o Guilherme Lasso. Então, a apuração, como está muito confusa, ainda não dá para a gente saber. O que a gente dá para saber é que muito provavelmente vai ter segundo turno no Equador e que o Andrés Arauz vai estar nesse segundo turno. Então, o que dá para a gente fazer aqui seriam projeções para saber como que poderiam as forças políticas se agrupar nesse segundo turno no Equador, né? O Arauz, sendo apoiado pelo Rafael Correa, que não pôde se candidatar porque é um perseguido político, a justiça equatoriana está completamente nas mãos do Lenín Moreno, traidor da Revolução Cidadã, né? Exilou o Rafael Correa, se ele voltar para o país ele é preso, acusado de diversos
crimes sem comprovação nenhuma, crimes bizarros, crimes inclusive com meio uma espécie de justificativa que ele teria envolvido até em coisas sobrenaturais ou morais, né, para tentar imputar aí o Rafael Correia em algum crime, corrupção, propina, Odebrecht, muito que a gente viu aqui no Brasil contra o Lula e o PT, né? Então ele não pôde se candidatar para ser presidente do Equador, dessa vez aqui. E também não pôde se candidatar à vice-presidência também pelo mesmo motivo. O máximo que ele pode fazer é dar um apoio moral aí ao Arauz, um apoio político, e o Arauz é publicamente o candidato do Rafael Correia. Uma situação, como eu disse, parecida, né, com a situação que a gente viu aqui no Brasil em 2018, né, e uma situação parecida com a própria eleição na Bolívia no ano passado, né, porque o Evo Morales, que sofreu o golpe, também não pôde se candidatar por estar sendo perseguido pela justiça. Se voltasse para a Bolívia, né, ele que estava exilado na Argentina, seria preso, não poderia ser candidato a presidente nem a vice-presidente. Então ele também deu um apoio moral, um apoio político ao Luiz Arce, que seria o seu sucessor. O Luiz Arce foi o candidato contra a direita boliviana, né? E ele já participou do próprio governo do Evo Morales, sendo ministro da Economia, ele sendo um burocrata, né, um cara mais ligado aos empresários do que aos movimentos sociais. Não tem nenhuma ligação com os movimentos sociais, o Luiz Arce. E o Andrés Arauz é muito parecido com o Luiz Arce. Ele é um candidato, assim, bem moderado, muito mais à direita do que o Rafael Correia. E caso seja eleito presidente do Equador, né, a gente acredita que será uma espécie de Luiz Arce equatoriano, uma espécie de Alberto Fernandes, né, da Argentina, equatoriano. Um cara ligado, né, à burguesia, tudo, para fazer um governo de colaboração de classes que não reverta realmente o processo neoliberal do Equador, que se deu a partir do golpe de Estado brando, né, dado pelo Lenin Moreno com a traição aí do Rafael Correia em seu mandato. Mesmo assim, né, o ideal para a burguesia imperialista, para a burguesia equatoriana, para os Estados Unidos, seria que não tivesse nem isso no Equador, e sim que o Guilherme Lasso ele fosse eleito. Mas o Guilherme Lasso mostra também uma característica que a gente consegue perceber em vários países da América Latina, que é a debilidade da direita tradicional, né? O Guilherme Lasso é uma espécie de João Dória equatoriano. Ele é um cara dos bancos de Guayaquil, ex-banqueiro mesmo, né? Ou seja, um cara que é ex-banqueiro ainda é banqueiro, né? Nunca você... É que nem o hino do Flamengo, né? Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Uma vez banqueiro, sempre banqueiro, né? E o Lasso, ele vem também com uma plataforma aí de mais ainda direitista em relação aos costumes, tudo, conservador mesmo, né? Então, a gente vê a tendência da direita latino-americana, que é, por um lado, se enfraquecer diante do esgotamento da crise política, dos golpes de Estado, né, e da própria polarização política, fazendo com que o centro político se fragmente, e, ao mesmo tempo, para tentar se salvar, esse centro político ele tenta ir para a direita, né? Uma vez que a polarização é muito grande. E o Guilherme Lasso expressa exatamente isso. Só que, mesmo assim, é um candidato muito fraco. Então, é possível até que ele nem chegue ao segundo turno, perdendo para o Yaco Pérez. No entanto, se ele chegar ao segundo turno, a direita equatoriana tem a chance aí de tentar mais uma vez, né,
derrotar a esquerda. Então, provavelmente se uniria em torno do Guilherme Lasso para vencer o Andrés Arauz. No entanto, né, diante da tamanha fragilidade e também da crise do golpe, o Andrés Arauz, mesmo sendo um candidato direitista, ele aparece com um apoio popular aí por causa do apoio do Correia, né? Então é possível que a burguesia, percebendo essa fragilidade, não queira, né, se arriscar e permita aí, faça um acordo para que o Andrés Arauz chegue ao governo, como fez com o Luiz Arce na Bolívia, e que esse governo seja um governo de colaboração com a burguesia para manter praticamente intacto tudo o que o Lenin Moreno fez no Equador, que pode ser considerado basicamente como um golpe de Estado, né, e mudança de regime político pós-golpe de Estado, como ocorreu na Bolívia, como ocorreu no Brasil, como ocorreu no Paraguai. Aí tem a possibilidade do Yaco Pérez, né, ser o candidato contra o Andrés Arauz no segundo turno. A gente vai poder ver exatamente quem é o Yaco Pérez, né, que é colocado aí como se fosse alguém até, por muitas pessoas, mais à esquerda que o próprio Andrés Arauz, sendo, na verdade, uma candidatura pequeno burguesa aí, de uma dissidência do correísmo, uma espécie de PSOL, né? Indígena, ecossocialista e tudo mais. A gente vai ver aí quem que a burguesia vai apoiar, né? E qual que realmente é a política do Yaco Pérez e do Andrés Arauz. Mas, de qualquer forma, né, ao que tudo indica, as reformas neoliberais, repressivas, a destruição das conquistas sociais feitas pelo Lenin Moreno não serão revertidas no Equador com esse processo eleitoral, né? Só mesmo a mobilização popular, como foi aquela de 2019, uma mobilização radical, que pode realmente colocar em xeque o golpe de Estado. E é o que realmente pode levar a uma vitória das forças populares, mesmo nas eleições, né? A mobilização da população. Quer comentar um pouco, César? Não, eu não vou resistir a fazer a piadinha, desculpa, que você falou do uma vez Flamengo, sempre Flamengo, sendo você o Vasco, né? Nossa Eu Senhora, sei, César. eu sei que Nossos é uma ouvintes coisa que não você escuta merecem isso, bastante, César. mas voltando ao que é sério, né? Uma coisa importante que a gente tem que destacar, né, é o seguinte: a gente vê que em todos os lugares é muito parecido o que vem acontecendo, né? A burguesia ela dá um golpe de Estado, ela impede que um dos candidatos concorra e ela tenta lançar um outro candidato, às vezes do mesmo partido dessa pessoa para encabeçar aí para tentar ser presidente, né, o chefe de Estado, para impedir que aquela figura que tem o maior apoio popular chegue novamente ao governo, né? É o caso do Lula aqui no Brasil, o pessoal tenta lançar outra pessoa do PT, o Haddad, né? Ou então outra pessoa da esquerda para o Lula apoiar, para ele ficar como vice. É o caso da Cristina Kirchner na Argentina, onde isso se consumou. É o caso da Bolívia com Luiz Arce. É o caso do Equador com Rafael Correa. É o caso da Catalunha também. A gente discutiu agora há pouco. Carles Puigdemont foi afastado num golpe de Estado e ele não pode concorrer. Aí lança outra pessoa. Mas a gente vê que isso daí não é uma coisa. O pessoal ainda tem ilusões nas eleições, né? Nessas eleições, sem uma grande mobilização popular, mas a gente vê que isso daí é uma coisa impossível de ser vitoriosa de fato, porque não é uma coisa também isolada em um país. Acontece ao mesmo tempo em vários países oprimidos, ou regiões, no caso da Catalunha, mas acontece em todo lugar essa mobilização para impedir que a pessoa mais popular ganhe, e nem o segundo colocado, aí, a tentativa número 2, né, o substituto, tem chances muito grandes de conseguir alguma coisa, e se consegue, como é o caso da Bolívia e da Argentina, a chance de um novo golpe de Estado também é muito grande, né? A gente tem que levantar aí
a esquerda como um todo tem que se levantar e partir para as mobilizações, né? É a única maneira real de se combater um golpe de Estado, é essa, porque as eleições, fazer o jogo dos imperialistas no campo deles, né? Vamos, parece que o César teve um probleminha aí no áudio. Vamos falar rapidamente, já que o programa já tá indo para o final. Vamos falar dos Estados Unidos, porque o Joe Biden, ele realmente, em poucos dias de governo, né, menos de um mês de governo aí, ele já vem colocando as manguinhas de fora, né? Ele, o Joe Biden, ele declarou para o Irã que não vai retirar sanções contra o país persa, a menos que o Irã deixe de enriquecer urânio, né? Então, segue a mesma política do imperialismo, tradicional do imperialismo, de sufocar economicamente um país oprimido, para que esse país não tenha, né, a possibilidade de desenvolver a sua economia, a sua ciência, a sua tecnologia, como é o caso do Irã com enriquecimento de urânio. No caso, também desenvolver a sua tecnologia militar. As sanções, né, elas são bloqueio econômico, elas são um tipo de medida das mais brutais que o imperialismo já conseguiu aplicar contra um país. Os cubanos entendem muito bem isso daí, porque vivem sob um bloqueio econômico dos Estados Unidos há 60 anos, né? Os norte-coreanos também conhecem muito bem isso, também há 70 anos, mais de 70 anos, vivem sob esse bloqueio econômico. A Venezuela vive também sob um bloqueio econômico já há 5 anos nos Estados Unidos. O Irã, desde a Revolução de 79, né, vive sob sanções que têm se aprofundado aí nos últimos anos, né? Vários países que, de algum modo, tentaram, né, se manter minimamente independente do imperialismo, sofreram sanções econômicas. E essas sanções, elas impedem, dependendo da profundidade delas, os países até mesmo de comprarem comida, de comprarem remédios, né? De terem acesso aí a transações financeiras. Os países são destruídos em sua economia, que é o que movimenta a sociedade, né? A gente pode ver o caso do Iêmen. O Iêmen ele está destruído não só por causa dos bombardeios sauditas, que são apoiados pelos Estados Unidos, mas também pelo bloqueio econômico. O Iêmen não pode nem ter acesso à ajuda humanitária das Nações Unidas. E é o país mais miserável do mundo. Crianças morrem aos montes todos os dias de fome, de subnutrição, de desnutrição no Iêmen, né? Isso daí por causa da asfixia econômica. E manter essas sanções aí contra o Irã é um crime bárbaro contra a humanidade. Curiosamente, muita gente ainda, né? A gente vai ver que provavelmente isso daí vai, pelo menos para uma parte da esquerda, vai cair a ficha ao longo do mandato do Joe Biden. Mas uma parte da esquerda ainda acredita que o Biden é um cara progressista, humanitário, bem melhor do que o Donald Trump. É, bom, como eu disse, a gente vai ver ao longo do mandato do Biden o que realmente é esse carniceiro, né, essa cobra aí do imperialismo. O Biden que
desde 1963, quando assumiu o Senado dos Estados Unidos, é um dos principais responsáveis pela política de rapina, de saque e de pilhagem do imperialismo no mundo todo, né? Tendo apoiado aí freneticamente a Guerra das Malvinas, o apoio dos Estados Unidos à Inglaterra, os bombardeios contra a Iugoslávia, todas as guerras que os Estados Unidos fizeram contra o Iraque, né, em 91, 92, e depois a invasão criminosa a partir de 2003, a invasão do Afeganistão, bombardeio contra a Líbia, a guerra na Síria, os golpes de Estado pelo mundo, né? E o que a gente está vendo agora, né, é o Biden aplicando a sua política tradicional, não só contra o Irã, mas também contra outros países. O Donald Trump tinha prometido, quando ele assumiu o governo dos Estados Unidos, que tiraria as tropas dos Estados Unidos de vários países do mundo, né? Ele não conseguiu fazer isso, tanto porque não teve, né, tanta disposição assim, como também porque foi boicotado pelas forças principais do imperialismo para fazer isso, mas ele, pelo menos, terminou o mandato retirando as tropas da Somália. E o Joe Biden já voltou atrás nessa decisão. Os Estados Unidos, embora ainda não tenham de novo tropas na Somália, tem todo um aparato militar em volta da Somália que já iniciou bombardeios contra o país africano. Foram pelo menos 6 nesse mês de janeiro. Na Alemanha também o Donald Trump ele conseguiu retirar cerca de 15 mil militares dos 35 mil que estão acoplados ali em bases germânicas. E o Biden também já disse que vai revisar isso daí, provavelmente vai voltar atrás na retirada das tropas dos Estados Unidos da Alemanha, que servem principalmente para representar uma ameaça contra a Rússia, né? E diversas outras medidas estão sendo tomadas pelo Biden, que está sendo considerado um grande diplomata, né? Um homem que está retomando aí a participação dos Estados Unidos nos diversos órgãos de controle internacional, como a OMS, como o Pacto Climático, como o Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, embora isso daí seja uma coisa extremamente negativa, né, para todos os povos do mundo, porque a gente sabe que os Estados Unidos, por exemplo, no Conselho de Direitos Humanos da ONU, consegue ali aplicar medidas supostamente em defesa dos direitos humanos para bloquear economicamente, para sancionar e mesmo para atacar militarmente diversos países, né? Ao mesmo tempo que promove a destruição dos direitos humanos em vários outros países da face da Terra. César. Ó, eu acho que o que sintetiza isso daí é o que o Joe Biden disse na última semana, em clara resposta à campanha do Donald Trump de Make America Great Again, vamos fazer América grande de novo. O Joe Biden na última semana disse America is back, ou seja, né, os Estados Unidos da América voltaram. A gente sabe qual é a política dos Estados Unidos da América, né? E vendo que eles voltaram realmente, né, com a ala mais forte do imperialismo, a gente pode prever aí um regime de extremo terror contra a população mundial. Eu acho que é isso que sintetiza essa política do Joe Biden, né? Destruir o resto da população mundial ao serviço dos monopólios. O Joe Biden, que é o candidato puro sangue aí do imperialismo, o senhor da guerra. Bom, a gente vai ficando por aqui com o podcast O Mundo em Uma Hora. Queria agradecer ao César, queria agradecer também a todo mundo que ouviu o nosso podcast. Lembrando que você pode acompanhar aí todos os episódios anteriores que estão gravados na Causa Operária TV, pode compartilhar com seus amigos nas redes sociais também o nosso podcast. A gente volta na próxima segunda-feira, às 3 da tarde,
na grade de programação ao vivo da COTV. E fiquem com uma boa semana. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo. Tchau.